Oi, Chuchu, tudo bem? Como vocês estão? A nossa aula de hoje é sobre domínios morfoclimáticos. Vamos lá? Olá, chuchuzinhos, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô muito bem, obrigada. Hoje a gente vai ter uma aula que é com o tema domínios morfoclimáticos, ok? E para poder explicar para vocês o que que é, né, tem esse esqueminha. O que que é um domínio morfoclimático, né? Então, é um domínio, né, de uma determinada região, onde vou estar analisando alguns aspectos, como o clima, o relevo, a vegetação, o solo e a hidrografia, que são as águas desse lugar, beleza? E aí, eu vou ter que explicar para você a diferença, né, para não confundir com bioma, né, que geralmente você aprende que é bioma no fundamental e depois revê no ensino médio, né, mas é diferente o bioma do domínio morfoclimático, tá? Enquanto o bioma leva em consideração os fatores bióticos, né, populações biológicas que habitam um determinado local, como os bichinhos, né, a fauna de um determinado lugar, o conceito de domínio morfoclimático, ele é um pouquinho mais complexo, gente. Ele leva em consideração os aspectos físicos do relevo, sobretudo a interação entre o clima e a forma, né, de um determinado local, né? Então, a geologia e a geomorfologia de um determinado lugar, tá bom? É o que diferencia. E aí a gente vai ter, né, os domínios morfoclimáticos do nosso país e a gente vai ver cada um deles, belezinha? Vamos lá. Então vamos começar falando, né, desse grandão aí, que é o domínio amazônico. Esse domínio, ele ocupa cerca de 40% do território brasileiro, né? Lá a gente tem o clima equatorial, que é quente e úmido, então quer dizer que é sol, sol pra danar e chove pra danar, chove pra caralho, chove, 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 tá? É domínio de terras baixas, então a gente tem depressões e planícies, né, o relevo mais baixo, hidrografia abundante, então tem muitos rios nessa região, né? A gente tem a bacia hidrográfica amazônica, que é a maior do país, né, gigantesca. A gente tem a floresta equatorial amazônica latifoliada, né, com várias folhas, e ela é perenófila, nossa, que nome, né, tem muita diversidade, tá bom? É uma floresta heterogênea, quer dizer que é, né, super diversificada e densa, tá? E os solos não são muito férteis para plantar, tá bom? Ali é tudo maravilhoso, mas em virtude da floresta, porém pro plantio, né, já não tem tanto nutriente. Beleza? Então vamos ver aí o domínio amazônico, coisa mais linda, né? Super verdinho aí por conta da floresta, bichinhos aí, né, típicos. A gente tem a Vitória Régia, que é um símbolo clássico, né? E continuando aqui falando da Amazônia, né, a gente tem uma parte que não é muito legal, que são as queimadas, né, e o desmatamento. Então, as queimadas, elas servem para abertura de pastos e os desmatamentos para retirar madeira, né, para ser utilizada, além da mineração, né, por conta da expansão da fronteira agrícola. Então, esses são os principais impactos provocados pela ação humana na Amazônia, o que é muito ruim, né, acaba trazendo muito estrago e perda de habitat natural de vários bichinhos, essa interferência do homem. Agora vamos falar de um outro domínio morfoclimático, que é o cerrado, também muito importante aqui para o nosso país. Então, o cerrado, ele é praticamente a nossa savana brasileira, né? É a segunda formação vegetal mais extensa do país, só perde, né, para o domínio amazônico, que eu acabei de falar. E a gente tem ali a presença de pequenas árvores e arbustos bastante retorcidos, né? Diferente da Amazônia, onde a gente vai encontrar árvores grandes, com até 50, 60 metros de altura, tá? E aí, essas árvores, né, do cerrado, a gente fala que elas são do tipo caducifólia. O que que é caducifólia? Que é quando cai, né, as folhas. Tem a música de Sandy Júnior lá, que as folhas caem no quintal, né? Então, é isso daí, caducifólia. Quando chega o outono e inverno, né, a árvore, ela fica pelada lá, tira nudes, tá? E as raízes são profundas. Muitas vezes são tortinho e retorcido esses galhos das árvores por conta da deficiência de nutrientes. Então, é bem típico, bem clássico essas árvores aí, né, ser meio capirotesca, parecer que tá possuída, né, e é toda tortinha, tá bom? O clima típico é o tropical, né, estações seca e úmida, tá? Nos fundos de vale a gente tem as matas ciliares, que são aquelas que protegem os rios, né? Os solos costumam ser pobres e ácidos, tá? E o aproveitamento econômico do cerrado também vem trazendo uma grande destruição, especialmente por conta da agropecuária, tá? Especialmente, assim, pelo cultivo da soja, que tem sido cada vez mais crescente na região centro-oeste. Então, aí algumas imagens do cerrado que se subdivide em 4 tipos, vamos assim dizer, que é o campo limpo, né, o campo cerrado, o cerradão e o campo sujo, tá? São meio que 4 subdivisões do cerrado, porém todas, né, parecidas, né, porque tem arbustos, gramíneas e as árvores que eu mencionei. Então, a mata ciliar ou mata de galeria, né? Por que que chama ciliar? Porque se assemelha a cílios. A gente tem os cílios, né, nos nossos olhos, que servem como uma proteção. Então, leva esse nome, porque é uma espécie de proteção, tá? Ou mata de galeria. Então, quando tem essa mata, né,
revestindo aí o entorno de um rio, as chances de ter assoreamento, né, de desbarrancar e cair, né, terra dentro desse rio aí, né, no curso do rio e trazer uma contaminação, um estrago aí, né, da água é menor. Então é uma proteção natural, uma barreira natural. Quando tem a retirada dessa mata ciliar, acaba sendo prejudicial para o curso, né, das águas, tá bom? E agora vamos falar do domínio da caatinga, com dois As, tá? Você pegar no dicionário, caatinga com dois As, né? Tá referindo a esse tipo de vegetação, o domínio morfoclimático brasileiro, né? Que é típico mesmo do Brasil, que eu vou explicar. E caatinga com A só quer dizer que é fedido, tá? Então tem essa diferenciação aí na palavra. Então, gente, a caatinga, ela é uma formação típica do clima semiárido, ou em alguns locais a gente fala semidesértico, né, que é quente e seco, com chuvas irregulares, né, bem inferior se a gente for comparar com outras regiões do país, que é comum lá no Nordeste. Ela é composta por arbustos e plantas xerófilas, que a gente fala xerófita também, tá, que é mais comum. O que que é uma planta xerófita? Né? Não cheira nada, é uma planta que ela é formada geralmente por cactáceas com folhas em espinhos, tá? Ou até suculentas. Então, são plantinhas que são adaptadas à estiagem, à falta de água, né? Já são próprias desse tipo de clima. E elas também são caducifólias, né? Que é aquele lance lá das folhas caem no quintal que eu falei, né? Durante um período a plantinha fica sem folha, tá? E carnalbeira, né? Que evita a transpiração. Também, tudo isso para poder evitar a perda de água, né? E se manter melhor para se adaptar a esse clima que é seco, né? Árido, semiárido, como é comum na região nordestina, tá bom? Na Caatinga a gente tem os rios intermitentes. O que é rio intermitente? A gente fala que é um rio temporário. O rio intermitente, chega uma determinada época, se for tempo de seca, de estiagem, ele pode sumir por completo, tá? Secar. E ele retorna quando tem as cheias, né? Tem as chuvas, tá? Porém, a gente tem um rio que é muito importante, né? Que é o Velho Chico, São Francisco. Ele é o único rio que é considerado perene. E o que é um rio perene? É um rio que ele é constante, tá? Ele não seca nunca. Os rios típicos da região sudeste, na sua maioria, são perenes. Tá bom? Oi, gente, continuando aqui. Algum pilantra ligou para mim, deve ser da cadeia, né? Vamos continuar. Agora está em modo avião. Como eu falei, né, o São Francisco é o único rio perene. Os solos desse domínio morfoclimático, que é a Caatinga, são rasos e salinos, tá? E esse ecossistema, ele vem sendo agredido por causa do impacto da irrigação, drenagem, criação de pastos, latifúndios e também a desertificação. A área de desertificação da Caatinga vem aumentando cada vez mais em alguns lugares, infelizmente. Então, aqui ó, vocês podem ver, né? Tem uma parte que está bem seca, né? Do solo, em virtude da estiagem e também da desertificação, está se expandindo. E aí, gente, o corte indiscriminado de madeiras, queimadas, né? E a troca da mata por plantações, sim, tem plantação, tá? Nesses solos, porque tem alguns locais que são férteis. Contribuem para a destruição, né, desse domínio, tornando a vida nessa região semiárida mais complicada ainda, né? E aí a falta de informações técnicas sobre como ter o manejo florestal acaba contribuindo para ter essa degradação ambiental, né? Que é um local já difícil de ter certos cuidados por conta da seca e ainda acaba de ter esse problema, esse agravante aí por conta do homem. Gente, aí alguns momentos diferentes, né, na Caatinga, tem a foto desse cacto muito lindo, que é o mandacaru, né, ele dá uma flor maravilhosa, tá? E vocês podem ver que tem algumas imagens aí que aparenta que tá mais seco, né, e outras que estão mais verdinhas, porque é esse intervalo entre os períodos de chuva e de estiagem, tá? Porém, né, as plantinhas aí, os cactos, né, eles permanecem porque fazem parte dessa paisagem, né, as plantinhas xerófitas. Agora, outro domínio, esse aí é muito comum na região sudeste, né, que é o domínio de mares de morros. Aqui na cidade onde eu resido, Águas de Lindóia, né, a nossa cidade, é muito comum esse domínio aí, tá? Tanto que essa foto lembra bastante, né, se a gente for ter uma imagem lá do Mirante do Cristo, né, é bem semelhante à imagem, né, chama mares de morros porque parece que são vários morros ali, né? Esse formato a gente fala que é mamelonar, né, que é tipo como se fossem melões cortados no meio um do ladinho do outro, tá? Então tem essa denominação. Os mares de morro, né, tem o predomínio do clima tropical de altitude, né, em virtude do relevo em forma de serra, relevo serrilhado, né, chuvas orográficas, planalto e serras do Atlântico, então morros ondulados, meias laranjas, né, ou meios melões, como eu falei, tá, e áreas serranas, né, relevo de serra, tá, então tem a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, do Espinhaço, né, típicas do Sudeste, tá, vegetação típica é a Mata Atlântica, que infelizmente muito devastada, né, menos de 7% da cobertura vegetal, né, que a gente tem, tá, da Mata Atlântica, mas isso não é de agora, é desde a época do Cabral, da colonização, já chegaram detonando aqui.
né? E os solos são muito suscetíveis à erosão, né? Por causa do relevo, né? E da devastação em si também, tá? Essa paisagem sofreu grande degradação, né? Por conta da forte ocupação humana, além, né, do desmatamento. Esse domínio, ele tem um processo erosivo, assim, muito grande, né? Com deslizamentos frequentes e formação de vossoroca, né? Que é uns buracão, tá bom? Não é outra coisa que você pensou aí, vossoroca, tá? E deslizamento também, especialmente porque tem locais, se a gente for ver, né, na região sudeste, pegar tipo São Paulo e Rio de Janeiro, a galera pega e constrói também em encostas. Isso aí acaba contribuindo para ter deslizamento também, certo? Então aí é uma foto básica, domínio de mares de morros, né? É casa, né, com a própria denominação. E aí, aquilo que eu falei, gente, restam, né, menos de 7% da Mata Atlântica. Nos últimos 5 anos foram desmatados cerca de 95 mil hectares, né? É muita área, gente, tá? Equivale a 8 mil maracanãs, tá? Então, pensa o tamanho do estrago, né? A Mata Atlântica, ela revestia toda a costa brasileira na época, né, lá em 1500, quando teve a chegada lá, né, dos europeus para colonizarem o Brasil. Então, foi devastada desde lá do Rio Grande do Norte, né, até o Rio Grande do Sul, toda a costa. A maior parte que a gente vê, assim, de, vamos dizer, de preservação e vestígios, né, típicos da Mata Atlântica, a gente encontra aqui na região sudeste. Agora vamos falar do domínio das pradarias. Não é padaria, meu, pradaria, certo? Esse relevo é típico mais. Relevo não, domínio morfoclimático. Ele é típico mais da região sul do país, que se diferencia também com relação ao clima, que ele é um pouco mais frio se a gente for comparar com o clima de outras regiões do Brasil. Então, esse domínio aí das pradarias tem o clima subtropical, que eu acabei de falar, é o clima mais diferentão, né? Todo o nosso país, ele é de clima tropical, porém subdividido. Então, a gente tem o tropical equatorial lá na região norte, né, que chove e faz sol. A gente tem tropical de altitude, tem tropical atlântico, né, nas regiões praieiras. A gente tem o semiárido, né, que é clássico lá da Caatinga, né, do Nordeste, e a gente tem o subtropical, ele é tido como mais frio e se assemelha ao clima temperado, vamos assim dizer, igual a gente encontra nos Estados Unidos, por exemplo, tá? O relevo de colinas coxilhas, né, ou campanha gaúcha, ele é mais aplainado, tá? Se diferencia por quê, né? Você já deve ter ouvido falar do churrasco gaúcho, né? Que eles falam que é o melhor, porque o boi que é criado, né, na região sul, ele se difere que nem do sudeste, porque ele não sobe morro, né? Então eles falam que a carne é mais molinha, não cria músculo, exatamente por conta desse domínio ser caracterizado por esse relevo. Tá? O domínio de vegetação rasteira, né, que é as pradarias ou os pampas, rasteira quer dizer que é baixinha, é gramínea praticamente. Possui arbustos, mas eles são espaçados, e as árvores também, que são longe umas das outras. Já, né, evidencia a diferença de floresta, por exemplo, que nem Mata Atlântica e Amazônia, né, que é domínio de árvores. No Cerrado também, que como fala? Mas repleto de arbustos, e tem árvores também. Então aqui a quantidade de arbustos e árvores já diminui, né, e a parte campestre é maior. Os campos, ou pampas sulinos, que a gente chama, né, estão diretamente ligados à agropecuária, igual eu falei, a criação de gado, né, e as queimadas, a desertificação e a agropecuária são os principais impactos ambientais, igual acontece nos outros domínios, né? Que acontece nesse ecossistema. Aqui o domínio das araucárias, também normal na região sul do país. A araucária, ela é conhecida como o pinheiro do Paraná, tá? É um pinheiro, apesar de ser diferente em relação aos outros pinheiros clássicos, mas é um pinheiro, tá? E pinheiro gosta de frio, apesar, né, de também se adaptar, né, o clima quente, mas ele é típico de locais mais frios, tá? Então é araucária. No domínio das araucárias, a gente tem o clima subtropical também, igual eu falei que é o mais frio, né? Grande amplitude térmica e tem as chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá? São os pinheiros, como eu falei, aciculifoliada. O que é a aciculifoliada? Que nome? Quer dizer que é em formato de agulha, as folhas, tá? São pontudinhas. Tem solos diversificados, né? Alguns são muito férteis, que a gente chama que é o solo de terra roxa, e outros mais pobres e ácidos, tá? Então, aí, foto da araucária. Ela também já sofreu muito, gente, muita perda, né, de madeira, muita exploração, porque eles falam que a madeira da araucária é muito boa para móveis, né? Então, chegou um período aí que precisou ter mais cuidado para não acabar sendo, né, extinta, tá? Tem uma cidade no sul, né, no Paraná, que se chama Araucária, né? E imagina, é repleta dessas árvores, pertinho de Curitiba, né? Muito lindo, onde a gente vê a verdadeira mata, a floresta de araucárias. E agora eu vou falar das faixas de transição. O que são faixas de transição? São áreas intermediárias entre duas regiões naturais. Muitas vezes elas têm características de dois ou mais domínios morfoclimáticos, tá? Então é uma transição, né, entre um domínio e outro, e pega características ali meio misturadinhas.
tá bom? A gente tem os manguezais, geralmente cidade que é litorânea a gente vai encontrar os mangues, tá? Esse ecossistema tem características muito especial, né? Por um lado não tem uma grande variedade, né? E por outro é um viveiro enorme de animais, tá? Porque tem muita matéria orgânica ali. Então a gente vai encontrar peixe, crustáceo, aves, invertebrados. O mangue é o local típico onde a gente encontra caranguejo, cara. Tá? É um dos ecossistemas brasileiros mais devastados e ameaçados pela urbanização e industrialização, como eu falei, próximo região praieira, né? Certos bairros e cidades litorâneas brasileiras foram construídos sobre áreas de manguezais, o que traz um grande estrago, porque essa invasão urbana aí acaba afastando os bichinhos, tadinhos. Então, olha que legal, é a árvore do mangue, parece que ela tem perninhas, né? Fica aí nessa parte aí onde a gente fala que essa água, ela é lodosa, né? A água cinza do mangue, que a gente fala que é salubre, né? Então, tem um gostinho ali meio ruim. Como é que você sabe, Pro? Me contaram, gente, tá? É, vegetação das dunas e praias, né? Mas, Pro, que negócio é esse? Vegetação de duna e praia? Tem sim, cara. Pensa que não tem, que é só areia, tá? Então tem vegetação herbácea, gramíneas e arbustiva, que são poucas árvores, né? Longe umas das outras. E se desenvolvem em solo salgado e arenoso, tá? Tem o capim da praia, o capim da areia, são algumas espécies. Se você vai pra praia, você fica naquela parte mais afastada, né? Tipo, toda a galera lá, né, foi. Vamos pegar o boqueirão. E aí ocupou toda a orla, né? Não tem lugar pra você ir com a sua cadeirinha. Aí você vai naquele que tem uns matinhos, né? Essa é a vegetação que eu tô falando, certo? Tá? Então, ó, é a vegetação típica, né? Da região litorânea. E aí aquela coisa chata, triste que eu falei que é a invasão urbana nas áreas de mangue, né? Pessoal que constrói por cima, faz aquelas palafitas, né? Isso tudo aí você acaba invadindo o habitat de alguns bichinhos, né? Que acaba tendo dificuldade até para se reproduzir depois, certo? Mata de cocais, né? A gente viu as araucárias, que são pinhais, né? Ou pinheiros, e os cocais. Agora a gente já pensa mais na questão do clima quente, tá bom? Então a gente tem os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Tocantins, né? Tá numa zona de transição entre a Amazônia e a Caatinga, e a gente encontra aí árvores lindas, né? Palmeiras e coqueiros, onde a gente vai ter dois tipos aí que são, né, bem chamativos, que é o babaçu e a carnaúba, né? São muito utilizados na empresa cosmética, né? E a carnaúba é utilizada para fazer cera também, tá? E aí algumas imagens, né? Esses coqueiros lindos. Ah, mas eu vi na região sudeste, vi em outros locais, né? É feito o plantio porque não é típico, tá? É comum nessa região aí, que é dotada de clima quente, que fica na região nordeste. E pega também o Tocantins, que é do norte. O Pantanal, que é um complexo maravilhoso, né? Um alagadão, a maior planície alagada que existe no planeta, né? Então, também é uma das principais zonas de transição encontrada no Brasil, né? Esse complexo, ele é de muita importância porque tem uma diversidade de fauna e flora gigantesca, tá? O Pantanal. O Pantanal a gente divide com os nossos vizinhos aí, né? Só que aqui no Brasil ele é encontrado em dois estados, que é no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Metade do ano fica alagado e metade do ano fica seco. E os animais já estão adaptados, né? Aí é uma imagem aérea, ó, né? Durante o período de alagamento. Então os animais já são tão acostumados, adaptados, que tem até gado e cavalos que eles já são acostumados a andar dentro do rio, né? E fica de boa, tá? Porque eles já se acostumaram. A pesca é muito importante na região pantaneira, né? Tem embarcações que são típicas, tipo que nem hotel barco, né? Só para ter essa pesca aí, no período de cheia, a diversidade de espécies é incrível. E agora algumas curiosidades, né, da nossa aula para poder finalizar aqui, que vocês não aguentam mais, né? Então tem alguns lugares impressionantes do Brasil que são muito legais e para conhecer, né, os domínios morfoclimáticos assim mais de pertinho. Então tem o Vale da Lua, né? Imagina você estar numa cratera lunar. É assim que você vai poder se sentir se você for nesse lugar que é o Vale da Lua, né? Lá na Chapada dos Veadeiros, no Centro-Oeste, lá no estado de Goiás, né? Ele leva esse nome porque tem pedras que lembram os filmes de Hollywood, que parece que as pessoas estão na Lua, né? E você vai se sentir assim. É uma paisagem cinematográfica maravilhosa, um ótimo lugar para se conhecer, lá no Centro-Oeste. Tá, olha, muito bacana, né? Se você for tirar a parte florestal ali, realmente vai parecer que você está numa cratera lunar. Outra curiosidade, os lençóis maranhenses, né? Então, dentro de uma unidade de conservação, os lençóis maranhenses, eles encantam por conta da paisagem, também parece coisa de cinema, né? As dunas são lindas e tem vários lagos que são formados, tá? Que dá formato único ali. Muito lindo, ó. Tá? Tipo, parece um oásis, né? No meio do deserto.
a Pedra Furada no Piauí, né? Tá lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? Na região Nordeste, onde tem, né, vários sítios arqueológicos. E aí é um deles, tem essa pedra aí, inacreditável, né? A natureza, muito lindo. E aqui a Pedra do Cão Sentado, né? É um cartão postal da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, então, né, um cartão postal aqui do Sudeste, tá? Essa pedra fica no Parque Ecológico de Cão Sentado. Além desse cartão postal, o parque tem outras atrações, tá? Como a Cachoeira Véu de Noiva, grutas, cavernas. Então, realmente parece que é um cachorro sentado, né? Natureza que esculpiu. Gente, vocês gostaram? Espero que sim, tá? E bora estudar, né? Um beijo, bons estudos e até a próxima, chuchu!